Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Conecta Ribeirão. O Conecta Ribeirão, onde sou convidado para trazer pessoas que fizeram parte da nossa história de Ribeirão Preto e também farão parte do futuro. E o nosso convidado de hoje, Marcelino Romano Machado, deputado, vereador, empresário e tudo mais, e sobrinho do nosso querido ex-prefeito Contábil Romano. Seja bem-vindo, Marcelino. Muito obrigado, Gobi. Aliás, de saudosa memória, você tocou no nome aí de muita importância para mim, na minha vida, marcou demais, porque me influenciou bastante, né, para que pudesse entrar na área política. E eu até ensaiava, porque na época ele era deputado, eu estudava em São Paulo e estava sempre na Assembleia, e eu até ficava entusiasmado de poder entrar. E acabei entrando até na política universitária, né, para mostrar para ele que eu poderia ser um bom político no futuro e tudo isso. E me elegi presidente do partido na faculdade onde eu frequentava, depois fui galgado também a um cargo de diretoria do centro acadêmico, mas aí no fim ele acabou falecendo e não teve como acompanhar um pouquinho mais da minha vida. Mas ele é uma pessoa que me deixa até hoje muita saudade pelo espírito forte, pela personalidade marcante que ele tinha. Era uma pessoa que não tinha papas na língua, ele falava com sinceridade. Italiano, né? Daquele jeito italiano. E não só isso, ele era sincero, né? Quando alguém ia conversar alguma coisa, ele falava, isso eu posso, isso eu não posso. Se você discutir, ele falou, eu já falei que não posso, é porque eu não posso. Mas quando ele falava, vai dar para fazer, podia esquecer que ele ia fazer mesmo. E como que Contábil chega à Prefeitura de Ribeirão Preto? Bom, os meus avós vieram da Itália, né? Ficaram durante um tempo em São Paulo, moraram lá no centro da cidade, o meu avô montou uma padaria em São Paulo, mas aí depois, como São Paulo já estava começando a ser uma cidade mais difícil, principalmente para os imigrantes, eles já estavam com filhos e tudo, e resolveram então mudar para o interior. E vieram para Ribeirão Preto, meu avô montou uma padaria ali na Vila Tibério, na Praça Coração de Maria, né? Naquela época não tinha nem a praça, só tinha o terreno, as ruas eram de terra. Fez a padaria, criou lá os filhos dele, o Contábil. E tinha a linha do trem, né, para subir para o centro. A linha do trem era ali na Mujana, ali na Praça Schmidt, né, que era a estação. Eram 3 quarteirões para cima, já era a Praça Coração de Maria. E ali ele fundou, criou os filhos. O meu avô fazia nas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, saía no carrinho para entregar pão, porque naquela época você saía, era um carrinho de padeiro, puxado a cavalo. As pessoas não iam numa padaria, não, né? Você tinha que ir, porque você gostava, acordava às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, era o horário que despertava. E já queria o pão e o leite. Então o leiteiro passava, deixava o leite na porta da casa e o padeiro passava e deixava o pão na porta das casas. E todo mês tinha um acerto do que tinha sido fornecido. E o meu avô era um senhor muito gordo, né? E tanto é que os netos chamavam ele de vovô gordo. E quando ele entrava às 5 horas da manhã, ele tinha dificuldade para subir no carrinho e para descer. Então o Contábil era o filho mais velho. Ele já tirava o Contábil da cama também e já fazia subir no carrinho, porque enquanto ele parava na casa para entregar o pão, quem descia ia lá, pegava dentro do carrinho, porque tinha um forro hermético, né, para não deixar o pão esfriar, já pegava já no papel embrulhadinho e já deixava na casa, era o Contábil que fazia. Depois aí ele acabou, a padaria também mudou para a Rua 7 de Setembro, já foi para o centro. Minerva, né? E ali eles foram criados e tudo isso aí, e o Contábil continuou trabalhando até que um dia ele entrou como colunista esportivo, escrevia sobre esporte no Jornal Diário da Manhã, que depois ele acabou comprando o jornal e acabou entrando para a vida pública e tudo, se elegeu prefeito em Ribeirão Preto, depois deputado, e teve Qual uma foi a vida ordem? Ele muito foi marcante. presidente do Botafogo ou prefeito? Não, primeiro presidente do Botafogo. Ele foi presidente do Botafogo durante uns 10 anos, mais ou menos, né? Ou até mais. E eu era menininho, ia com ele nos jogos,
na sede do Botafogo. O Botafogo tinha sedes e naquela época os torcedores frequentavam a sede do clube. Tinha uma sede na Vila Tibério e uma outra sede no centro da cidade. No centro da cidade era ali na Rua Tibiriçá, entre a Américo Brasilense e a São Sebastião, do lado de um antigo cartório do Marinácio. Todo mundo. Então, aquela sede funcionava 24 horas. Né? Então, tinha lá um barzinho que você servia café, água, leite, fazia sanduíche. Aquela época era... E depois mudou ali para a Rua Duque de Caxias, esquina da Barão do Amazonas também, a sede do Botafogo. E a sede da Vila era uma sede festiva, era uma sede onde fim de semana tinham bailes, tinham shows e vivia bem, porque o Botafogo vivia a comunidade de Ribeirão Preto. E naquela época ainda não tinha o comercial veio depois, né? Ele tinha ficado um tempo fora de competições e tudo, e o clube também, mas depois, logo, ele surgiu e aí começou a ter a rivalidade dos dois clubes em Ribeirão Preto. E do jornal, ele se candidata a prefeito direto. Ele não foi vereador? Aí ele comprou o jornal, a Diário da Manhã, ficou como proprietário. Era ali na Rua Álvares Cabral, no prédio enviesado a Única hoje, na esquina, né? E montou o jornal, e o jornal começou a circular mais ainda, ele incrementou a parte editorial e fez com que o jornal Diário da Manhã fosse um jornal bem importante. E naquela época só tinha o Diário da Manhã, tinha o jornal A Cidade, que era do Orestes Lopes de Camargo, amigo dele. Que foi prefeito também. Que foi vice-prefeito. Vice-prefeito. E o jornal Diário de Notícias, que era um jornal vinculado à Cúria Metropolitana de Ribeirão. Então, depois aí começaram a surgir os outros. O Jornal Diário ainda não existia, nem os outros que hoje circulam. Mas hoje praticamente só tem mais um que não é daquela época, que é o jornal A Tribuna. A Tribuna. Porque os outros praticamente se deram lugar à mídia eletrônica, né? A mídia saiu da mídia impressa e hoje são jornais online, né? Mas nem todos, porque outros pararam. O Diário da Manhã parou, o Diário parou há algum tempo agora passado, e o Diário de Notícias também. E fora do ar, eu estava comentando contigo, né? Foram só 3 anos de mandato do Costabile. Conta um pouco tudo que ele construiu, o marco histórico na cidade de Ribeirão Preto. Olha, quem retrata bem o Costabile é um jornalista e escritor, o Júlio Chiavenato, que praticamente traçou um perfil várias vezes do Costabile como figura humana e como político, né? E na verdade ele foi muito feliz em retratar que o Costabile foi o primeiro prefeito que saiu das bases populares de Ribeirão Preto, que ele era um prefeito povão. Então diz que foi o primeiro prefeito, porque os outros todos que antecederam eram sempre vinculados às elites, né? E à classe dominante da época aqui, que era, né, o pessoal vinculado ao café, que era o pessoal vinculado à abertura de lavouras. Naquela época a cana também praticamente quase que não existia, mas já estavam começando algumas usinas de açúcar, né? E era esse pessoal vinculado a essas áreas todas, ao pessoal também que estava implantando um processo industrial na cidade. E as bases populares não tinham um representante. E o Costabile foi o primeiro. Tanto é que o governo dele foi um governo desenvolvimentista, né, na área teve aniversário da cidade na época, né? 100 anos. Ele comemorou o centenário de Ribeirão em 1956. Com essas obras do Jaime Zeiger também. E o que ele fez? Ele soube trabalhar direitinho, porque ele se elegeu e já estava para trabalhar nas festividades do centenário da cidade. Ele não hesitou, ele foi atrás das classes também elitizadas, pedindo apoio, ajuda, conseguiu unir todos, a própria associação comercial, clubes dos lojistas, os Rotaries, Lions, tudo que tinha na cidade de representação, que eram mais vinculados à elite, ele trouxe também para o lado dele.
e acabaram, né, trazendo as festividades dentro de um processo que praticamente nunca mais existiu em Ribeirão. O que ele foi buscar? Ele achou que Ribeirão Preto precisava também de um padrão para poder traçar um histórico cultural que até então era pobre nesse setor. E ele trouxe para cá o Baccarini, que o Baccarini era um artista plástico, né? Um artista plástico que morava em São Paulo, e trouxe o Jaime Zeiger, que era um arquiteto também que trabalhava dentro do processo de implantação de teatros, de áreas culturais vinculados a festas comemorativas. E os dois vieram para cá. O Jaime, no final, foi tão bem sucedido que, numa única vez em Ribeirão Preto, é que teve um governador e um presidente da República junto, com presidentes da Câmara, deputados federais, deputados estaduais, presidente da Assembleia, né, de São Paulo, que vieram para Ribeirão Preto. Nunca mais teve, assim, uma união numa cidade de tantas autoridades vinculadas aos estados e à União Federal, do que nessa época teve um desfile e que ficou histórico em Ribeirão Preto, que é o desfile comemorativo ao centenário de Ribeirão Preto, ali que foi feito na Avenida Francisco Junqueira, e que no palanque ficaram o governador de São Paulo e o presidente da República, que na época era Juscelino. Eles ficaram dentro do palanque e não se davam politicamente. Mal se cumprimentavam. Ali eu não sei, mas eles acabaram, quer dizer, foi até um fato de manchetes em jornais nacionais que Ribeirão Preto tinha conseguido unificar dois grandes adversários e quase inimigos na política nacional, em função dos seus aniversários e tal, e isso foi muito bem comentado no país. E as festividades foram... né? E depois, quando terminaram isso, o Constable soube segurar os dois, o Jaime e o Bassano Baccarini, para que eles continuassem o processo de trazer um movimento cultural mais elevado para a cidade e um trabalho de obras. E foi daí que surgiu uma pleiade de artistas plásticos muito grande. Houve a Escola de Artes do Bosque, depois outras escolas de artes apareceram em Ribeirão Preto e o movimento acabou surgindo. E, além disso, ele pegou o Jaime e levou lá: Jaime, nós vamos aqui tocar esse governo para os bairros. E aí o que saiu? Saíram os bairros todos, como Ipiranga, Vila Tibério, o final dos Campos Elíseos, Tanquinho, Vila Carvalho, esses bairros todos, inclusive os bairros que estão hoje situados atrás, logo depois dos Campos Elíseos, do Ipiranga, que naquela época se chamava Barracão, não era Ipiranga. Hoje a gente fala Planalto Verde. Né? Não, ali tudo era o Barracão, né? E depois aí tem o Ipiranga, depois tem o Planalto Verde, depois tem todos aqueles outros que surgiram. E aí foi levado toda a infraestrutura. Que não tinha, né? Você não nada. A Dom Pedro foi na época do Constable. Na Dom Pedro você andava a pé, saía poeira atrás, então não tinha nada, né? E aí ele teve a Praça Pedro Biagi, dali abriu a avenida que hoje não estou lembrado agora o nome, a Avenida do Ipiranga. A Dom Pedro. A Avenida Dom Pedro também, né? Dom Pedro. E depois ela muda de nome, ela vira Luiz Galvão César. Isso. Aí ele levou para lá o rede de água, esgoto, deu toda a infraestrutura sanitária, né? E acabou trazendo todo o desenvolvimento para lá. Fez um reservatório de água que até hoje está lá, que fica bem no alto, no final da Dom Pedro, e que distribui toda a água para toda aquela região, para o Sumarezinho também. E na Vila Tibério fez a mesma coisa, na Vila Virgínia a mesma coisa. Então ele criou bem a expansão da cidade pelos bairros mais populares. E é por isso
que o Júlio, em seus artigos, fala, é o primeiro prefeito que governou para o povo mesmo, o povo mais necessitado e aquele que deixou de lado a questão elitizada da cidade. Você, quando jovem, você tinha plano de ser político ou só aconteceu essa vontade de ser político após o falecimento do Costabile? Não, eu fazia faculdade em São Paulo e já fazia política universitária. Eu te chamo de você, eu sempre te chamo de outra forma, mas... Tá muito certo. Mas é Marcelino, como você me chama mesmo. Mas eu fazia faculdade e lá acabei entrando na política estudantil, né? Então eu fiz muita militância na política estudantil em São Paulo, né? Fui presidente do partido, fui diretor do centro acadêmico, enfim, e peguei uma época muito conturbada, que era a época que tinha lá o regime militar e as revoltas inteiras, as passeatas, os protestos estudantis, e que a gente participava, mesmo tendo um processo ideológico de um lado, participava desses movimentos até para neutralizar o outro lado político, que também, de uma certa forma, queria crescer politicamente, mas não tinha espaço. A história do Brasil, o Marcelino conhece que com riqueza de detalhes. Naquela época, alguns partidos políticos também... E o Jânio era amigo do Costabile. Alguns partidos políticos, tanto é que veio em Ribeirão várias vezes, né, quando ele foi prefeito. Uma vez eu tenho uma foto em casa do Costabile com o Jânio, e o Jânio sentado e o Costabile em pé, assim, e o Jânio está assinando uma doação de uma verba para Ribeirão. E o Costabile prefeito, que devia estar louco para querer aquilo, para poder fazer as obras todas, né, da cidade. Então ele assinando e o Costabile está olhando assim de lado, com aquele olho arregalado, fala, assina logo isso aí, pô, daquele jeito. Mas o Jânio ajudou muito o Ribeirão na época do Costabile, exatamente por causa da amizade, né? Como o Carvalho Pinto também depois, e alguns outros governadores nesse sentido. E já com o falecimento do Costabile, essa questão toda que ele fez na cidade, foi um prefeito que veio das bases, né? Veio do povo mesmo. Uhum. Você resolve sair candidato a vereador. Foi quando foi um movimento, né? Ele faleceu em 66, né? E em 68 teve candidato a eleições municipais. E aí um pessoal ligado a ele, tudo, eles queriam que eu fosse candidato a vereador. Eu estava dividido entre São Paulo e Ribeirão, eu não tinha me transferido totalmente para cá, mas acabei aceitando, falei, vamos lá, e acabei me elegendo vereador logo na primeira eleição. Com uma votação expressiva na época. Não, a minha votação para vereador, em 68, acho que foram 1.200 votos. Foi na segunda. E aí, 1.200 votos, eu fui um dos últimos do partido, da antiga Arena, a ser eleito. Mas aí eu fiz um trabalho bom como vereador, me elegi presidente da Câmara e acabei trabalhando bastante para a cidade. E quando foi na outra eleição, eu já fui me reeleito com 4.300 votos. Naquela época, 4.000. E fui o segundo mais votado. O primeiro mais votado foi o Schiavone, que teve uns 50 votos a mais que eu. O Schiavone que está aí. Que está até hoje aí, o locutor, é um sujeito de muito trabalho, que trabalhou muito para o Ribeirão também. Mas aí começou, logo em seguida, já começaram a me lançar para deputado estadual, e aí foi embora, federal, estadual, secretário de Estado, essas coisas. E levando todas. Sempre o legado da família do Costabile Romano, desenvolvimentista, progressistas. Né? E o Costabile era uma pessoa que me abria portas também, porque eu me lembro que no meu primeiro mandato como deputado estadual, às vezes tinha aqueles políticos mais antigos, mas que tinham cargos de mando no governo, secretário de Estado, chefes de gabinete e próprios deputados, né, que tinham sido colegas do Costabile, que estavam sendo meus colegas, aqueles que tinham sido colegas e não eram mais e que me ajudaram, inclusive, na campanha. Então, isso me abriu muita porta para eu poder trabalhar para Ribeirão, porque no meu primeiro mandato, eu acho que o que eu fiz para Ribeirão Preto, acho que naquela época era mais que um prefeito, né? Só de escolas eu trouxe 11 para Ribeirão Preto. Hoje no mandato nosso, né? Já entregou 16, com tanto recurso. A própria avenida, a própria estrada em Anguera, que estava parada em Cravinhos, né? Faltavam 20 quilômetros, eu consegui trazer e levamos até Guará.
a duplicação. Depois Garabaldi foi o Quércia. Depois o Quércia terminou no mandato dele. Mas até ali foi um trabalho que nós fizemos de fôlego. Aqui hoje, onde tem o trevo, ali na Avenida Castelo Branco, em Anguera, nós fizemos também um trevo grande na época que já era grande, já era grande, hoje foi totalmente ampliado. Né? Eu não posso esquecer de perguntar como que você se tornou um dos grandes empresários da área de comunicação regional. Porque, na verdade, mesmo sendo político, e o político, hoje eu estou na política, ele não cuida muito da vida pessoal dele, da vida particular. Como que você conseguiu ser esse cara que tem o dedo de ouro, né? Onde você coloca o dedo em rádio, em comunicação, vira ouro. Mas você sabe que, além disso, tem algumas outras obras também, isso tudo dentro do governo Paulo Maluf, que foi o CEAGESP em Ribeirão Preto, que na época ficou sendo o maior centro de abastecimento do interior de São Paulo. E, enfim, e tantas outras que a gente conseguiu trazer para cá e que estão aí. Com a marca do Marcelino Romano Machado. Infelizmente, até hoje, né, não fizeram outras. Precisaria ter ampliado um pouco disso aí. Né? Eu me lembro, só um minutinho, a história da CEAGESP, o comércio de produtos agrícolas e aquilo de feiras, de verduras, frutas e tudo, era feito antigamente no pátio do mercado, ao lado do mercado, do Mercadão, tinha lá um terreno baldio e era terra, e o pessoal vinha comercializar esses produtos, as suas Deve ser onde é o CPC frutas, hoje, verduras. Né? Exatamente. Onde é o CPC. E ali, Centro Popular de Compras. Ali, então, não tinha... Aí, quando eu fui na minha primeira eleição para deputado estadual, eu fui fazer a minha campanha lá, dentro dos meus santinhos e tal. Aí um sujeito chamado Geraldo, eu não me lembro agora, o Geraldo, ele pediu, falou, olha, nós vamos ajudar, vamos apoiar, mas aqui precisa ter um CEAGESP. Aí peguei... Dali surgiu. E dali eu falei, você pode contar, eu me elegendo, vocês vão ter o CEAGESP em Ribeirão Preto. E não é conversa de político em época de eleição, não. Aí quando foi a inauguração, eu fui lá e falei, olha, está lá inaugurado, viu? A palavra está cumprida. Mas são coisas que a gente se lembra assim com saudades da época, né? Mas a parte de empresário foi antes, na época de jornal, porque eu fazia faculdade em São Paulo e o jornal não estava sem uma linha editorial, estavam os meus tios tomando conta, mas era mais da área administrativa, e eu tinha um primo também que cuidava mais da parte financeira, mas na parte editorial realmente estava com alguns problemas. E eu não podia largar a faculdade, mas no fim eu acabei deixando, me transferir para Ribeirão e acabei assumindo o jornal. Formou na UNAERP, né? Acabei me formando na UNAERP. E peguei o jornal realmente era um jornal muito deficiente. E eu tinha participado de trabalhos de jornais estudantis em São Paulo, né? Então, aprendendo a fazer diagramação, o método de redação e tudo mais, e acabamos, então, fazendo com que o jornal fosse totalmente reestruturado. E o Jornal Diário ficou. Depois levamos o Jornal Diário para a região toda, criamos um jornal acessório a ele, que era encartado, chamado O Popular. Então tinha o Popular Sertãozinho, o Popular Orlândia, o Popular Jabuticabal, enfim, várias cidades da região. E uma vez por semana, o Popular dessas cidades iam para a pessoa assinava o diário, né? Na região, eu morava em Sertãozinho, assinava o diário. Todo dia eu recebia o Jornal Diário. Mas uma vez por semana, toda quarta-feira, encartado no diário, vinha o Popular de Sertãozinho. E era focado na cidade. Que era só um jornalzinho focado naquela cidade. No dia seguinte era o Popular de Orlândia, e assim por diante. Então nós aumentamos muito o número de assinatura em Ribeirão e na região, e o jornal começou a ser pujante. Tanto é que eu trouxe grandes jornalistas de São Paulo para fazer parte do nosso cast de redação, e o jornal se tornou um jornal polêmico, um jornal que formava opinião, mas depois eu acabei deixando o jornal, eu vendi, e também começaram a aparecer aí as áreas de web, essas coisas todas, que começou a
fazer oposição à mídia impressa e ficou muito mais fácil e mais barato trabalhar nessa forma, e são poucos hoje os jornais que se mantiveram dentro da mídia impressa, mas também tem paralelamente a mídia digital. Mas foi dentro desse processo aí que a gente trabalhou. Depois entramos eu achei que nós devíamos montar uma emissora de rádio e fui atrás de comprar uma onda média. Mas aí eu comecei a perceber que já estavam aparecendo as FMs no Brasil todo, e principalmente em São Paulo, despontando. E em Ribeirão também já estava com algumas outras aparecendo. Eu não me lembro qual que era, se tinha mais uma, acho que era da Clube, a primeira que tinha... Que era a PRA7, era a antiga, né? PRA7, é isso mesmo. E só tinha essa e estava começando a despontar com a audiência. E aí, no final, eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou mais comprar onda média, não, eu vou atrás de uma FM. E fui junto ao Ministério das Comunicações para saber de concessão. Eles falaram, você tem que esperar uma licitação, mas aí a pessoa que me atendeu lá falou, olha, tá para sair 2 licitações para Ribeirão Preto. Eu falei, então eu vou esperar. Aí saiu, publicou, eu entrei com o processo, fizemos lá todo o nosso projeto, que tinha que apresentar um plano de trabalho das rádios. Foi a Diário na época. Aí foi a Diário, que deve fazer hoje uns 43 anos, 44 anos já. O dia todo, todo dia. O dia todo dia. Depois da Diário, eu abri uma licitação em Sertãozinho, né? E eu entrei em Sertãozinho na licitação sozinho. Eu já vi testemunho de artistas sertanejos dizendo da sua participação na carreira desses sertanejos. Principalmente se tocava na Conquista, a carreira se consolidava. Era verdade, ficou uma lenda isso, porque a Conquista é a primeira emissora do Brasil a tocar música sertaneja nas 24 horas da sua programação. Não entra outro tipo de música a não ser sertaneja. E isso nós acertamos, porque ela teve, no primeiro Ibope que teve, depois que ela se transformou 100% sertaneja, a Conquista veio com 35% de audiência, contra 15, 16% da segunda. Então, mostrou que é a força do sertanejo. Tanto é que hoje tem várias rádios sertanejas, não só em Ribeirão Preto, mas aí surgiram. Tem em São Paulo, tem em Campinas, tem na Grande São Paulo, e aqui em Ribeirão Preto já vieram, tem umas 3 ou 4 já, dentro desse estilo, mas é uma forma muito boa. Agora eu vou mexer com o seu coração. Você prefere e gosta mais do Marcelino político ou do Marcelino empresário? Olha, eu acho que no meu tipo de atividade empresarial, ela marcha paralelamente com a política, né? O jornalismo, que foi onde eu me formei mais dentro do setor profissional, jornalismo notícia, né? E na minha época eu era um jornalista. Quando eu dirigia o jornal, eu dizia para o meu pessoal, olha, vocês estão liberados para fazer tudo, vamos lá, não tem censura, só que eu quero os dois lados, eu não sou jornalista de um lado só, e o nosso leitor, ele pode ser de um lado ou de outro, e nós temos que respeitar exatamente aquilo que o leitor pensa. Eu sou de uma época que meu pai assinava a Folha, aí depois a Folha ficou muito esquerdista, aí depois ele foi assinar Estadão, que era direitista, e ele ia trocando conforme o humor dele, e aí eu ficava no meio, eu tinha que ler o jornal que ele comprava. A gente ouvia os dois lados, eu nunca deixei de ouvir a outra parte, porque quando tinha uma acusação, você tinha que ouvir também o acusado, né? Não era só aquele que ia fazer. E também as partes ideológicas. Se você externava o pensamento dele, quer dizer, eu só não ouvi o outro lado quando era um articulista, que ele punha e a gente analisava, então, mas o outro lado sempre tinha também o espaço aberto para falar. E naquela época o campo ideológico era muito respeitado, né? E era muito valorizado, né? Não é hoje que o pessoal não está ligando muito para a ideologia, tem muita fake, essas coisas, tanto nos jornais como nas rádios e as televisão. Pessoas acreditam, né? Vem a fake news, assim, a pessoa acredita. Outro dia eu recebi uma fake aqui que estava todo mundo acreditando no nosso grupo, que eu que alertei, falei,
Gente, vocês precisam analisar, porque as datas não batem. E essas datas que vocês não batem, já mostra que é uma fake. Aí o pessoal começou a deletar, porque é um perigo isso. Né? Olha, já deram 30 minutos, eu nem vi o tempo passar, precisava de mais minutos porque eu queria falar mais, mas eu quero eu tô te entrevistando, mas eu quero falar sobre minha relação com você. Fui colocado na política por você é meu padrinho político e você sempre me ensinou, faça o bem para a população. O político tem que estar no dia a dia e atingir quem mais precisa. Esse é um legado que você me deixa, que eu vou levar para o resto da minha vida. E também a questão da palavra. O político tem que ter palavra. Hoje em dia, tão raro isso, e eu sempre digo que você, o meu padrinho político, me ensinou a ter palavra. Isso vai levar na minha história para frente. Estou com 41 anos, não sei quanto tempo vou caminhar na política, ainda quero caminhar. E isso faz parte da minha história. Queria só, em tom até emocionado, dizer isso para você. Não, eu fico satisfeito em ter tido participação no seu início de campanhas políticas, de carreira, e fico feliz ao mesmo tempo, né? Porque isso me traz muita alegria ao ver o seu sucesso. Você tem sido um político sério, né? Você tem ocupado seus cargos e o que você ocupou, você desempenhou com muita seriedade, com muita competência. Você soube se impor, não dentro com força, mas você se impor com o seu trabalho, com o seu pensamento, né, com o seu processo ideológico. Isso é muito importante no político, porque tem alguns que assumem e acham que já são os donos da verdade, querem fazer do seu jeito, e você não. Você é uma pessoa que é um político perfeito, está dentro do processo da realidade, você sabe trabalhar. E tem os seus sonhos, como todos nós temos, mas a gente sabe quais são as suas limitações. E você tem, inclusive, uma coerência suficiente para trabalhar dentro desse setor. E eu vejo você na secretaria, eu sei o fardo que é lá dentro, o que é uma secretaria, principalmente igual a sua, de planejamento, né, que tem praticamente toda a responsabilidade sobre a área estrutural da cidade. Né? E muita gente não sabe disso, e as pessoas que estão de fora de administração pública, muito menos. E isso me deixa contente, porque eu fico feliz de ver você saindo vitorioso, subindo os degraus, trabalhando com sinceridade, com honestidade. E isso é muito bom para mim, porque todos os cargos que você desempenhou, tanto na Secretaria do Meio Ambiente, como no planejamento, e agora como vice-prefeito, você demonstra lealdade, que é importante isso na política. Você tem que ter lealdade com seus companheiros e lealdade com o povo que está do seu lado, né, que é muito importante, porque a gente vê muitos políticos assumirem, e daí a pouco ele já está brigando com o pessoal que estava do lado dele na época da eleição, né, e brigando e se esquecendo do povo que votou nele. Né? Isso é muito comum acontecer. E você não. Você está sendo fiel às suas bases eleitorais, né, que são os seus eleitores, e fiel aos seus companheiros, de primeira hora. E isso é que é muito importante. Né? E está desempenhando muito bem dois cargos importantes. Está sendo um vice-prefeito certo, sério, né? Sabendo exatamente colocar com a sua postura no seu lugar de vice-prefeito, sabendo as suas limitações disso, e sendo um secretário exemplar, de alta confiança da própria administração, pelo que você tem desempenhado na sua secretaria. Então, eu só fico satisfeito e contente com isso. Me dá muita alegria ter você, e espero que eu possa ficar vivo aí durante algum tempo para poder comemorar mais vitórias ainda que você merece. Obrigado mais uma vez. Hoje foi um histórico do Costábil. Eu nem citei aqui, o Costábil Romano tem uma história com a minha família. Meu avô era um grande amigo do Costábil, parceiro, também morreu jovem, né? Eu não conheci meu avô, então a gente tinha esse laço com a família. Eu conheci o seu avô.
Eu era menino ainda. Foi presidente do Botafogo. Foi presidente do Botafogo, o Costabile também foi. E ele era muito amigo do meu pai. E morava perto, porque seu avô morava ali na rua General Osório com a 7 de setembro. E eu morava na Marechal Deodoro, ali pertinho da onde era o antigo 3º BC, que era o quartel da Polícia Militar ali naquela época. E nós pegávamos de domingo, todo domingo tinha jogo do Botafogo, não faltava um. Aí a gente pegava, o meu pai pegava o seu avô na casa dele, e eu atrás no carro, e íamos para assistir o jogo e depois voltávamos. Isso era religiosamente pelo menos 2, 3 domingos a cada mês, né? E o seu avô era uma pessoa muito boa, brincalhão, gostava, era às vezes sério também, brigava muito pelo Botafogo. Cheguei a presenciar discussões dele na sede do Botafogo. Mas amava o clube, né? Ele me deixa boas recordações. Era um botafoguense assim, de primeira hora e fanático, a gente pode até dizer. Então hoje foi um prazer poder te entrevistar. Espero poder repetir novamente. Tem muita história. Depois nós vamos entrar em um próximo podcast, falar um pouco da sua atuação como deputado. Mas hoje eu quis fazer uma entrevista contigo para lembrar o Costabile. Eu acho que o Costabile, ele precisa ser lembrado sempre na memória do Ribeirão Pretano de tudo que ele fez nessa cidade. Olha, muito obrigado. E eu fiquei emocionado também no final. Peço desculpas. Tá bom, muito obrigado, Daniel. Obrigado por tudo. Um grande abraço a todos vocês.